Bom dia, Vânia, tudo bem? Bom dia, Pierre. Tudo bem? E você? Como é que tá? Tudo ótimo, é prazer imenso, né? Sempre um prazer conversar com nossos mentorados assim, né? A gente fala Ah, lá no WhatsApp, né? É uma coisa, mas exato. É assim verdade. vendo é melhor, né? É E mais vai ser humano, melhor né? ainda, vai ser melhor ainda em janeiro aí que a gente vai fazer o Ah, nosso com encontro certeza, com certeza. Estamos presencial, todos né? ansiosos. Todos Então, ansiosos, bastante ansiosos. Eu que bastante, agradeço a né? oportunidade do convite aí. Eu acho que é um grande privilégio a gente poder compartilhar algo que foi tão edificante para a gente, né? Então, Exatamente. essa oportunidade da gente poder estar dividindo um pouco daquilo que fez bem para a gente, tanto em vários sentidos, né? Eu acho que é um grande privilégio. Exatamente, é o que eu comentei aqui antes de você entrar, né? Eu gosto muito desse quadro aqui que a gente conversa com a rematante e vê a história de vida de cada um, né? Cada um tem uma história de vida, cada um estava num momento da vida que veio o É leilão verdade. ali, com certeza, para colaborar, para ajudar aí a fazer algo, né? Que a gente busca, né? De repente uma meta. A gente fala Com muito certeza. de retorno financeiro, né? Mas não é o retorno financeiro Não, é só um meio, um instrumento para você construir algo exatamente. maior, né? Uma meta maior que você Exatamente. tem aí. Pode ser mudar de país, pode ser mudar de cidade, pode ser comprar um imóvel Exatamente. próprio, pode ser fazer um investimento pessoal. Então, Na são coisas. verdade, Pode falar. na verdade, eu sempre falo, o Pierre, que trabalhar no mercado imobiliário e leilões também, né? De certa forma, é você participar do sonho do outro. Então, você poder ter o privilégio de poder estar vivendo o sonho da outra pessoa, participando de tudo isso, cada vez que eu recebo um vídeo de um cliente que toma posse, ou então que eu vou lá, eu entrego a chave do imóvel para o cliente e eu participo desse momento da vida dele, marca a minha vida também. Então eu acho que o dinheiro, a partir daí que você faz algo com amor, ele passa a ser consequência daquilo que você fez bem. Então, assim, é um grande privilégio. O mercado imobiliário, o mercado de leilões, ele abre um leque na vida da gente que eu acho que é como uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que você fazer aquilo que você gosta é como se você não tivesse que trabalhar um dia da sua vida. Porque você faz com Exatamente. tanto amor, tanto carinho, que aquilo incorpora em você de uma forma que você nem parece que você está trabalhando. É impressionante. Isso é a realidade da vida. Exatamente, quando você faz algo que gosta, a hora passa rápido ali, você nem vê como trabalho, como obrigação, né? Isso aí é em todas as Exatamente, áreas, né? Para a gente exatamente. é imóvel, para outra pessoa pode ser outra atividade. E uma coisa que tu falou aqui, que a gente está falando de sonhos, de metas, né? A galera critica muito a questão aí do dinheiro, né? O dinheiro é o mal de todas as Não, coisas, né? A fonte de todos os males, mas na verdade não. O não, dinheiro, ele só potencializa aquilo que a pessoa já é. Se a pessoa é ruim de natureza, com mais exatamente, dinheiro vai exatamente. potencializar isso. Se a pessoa é uma pessoa boa, com mais dinheiro ela vai poder Exatamente. fazer o Mas bem, ela vai poder. isso é para tudo na vida. Se você Exatamente. colocar uma meta e falar assim, olha, com o dinheiro eu posso transformar a vida até daqueles que estão próximos de mim. Eu transformo a minha vida, eu transformo a vida dos que estão próximos de mim. Se a pessoa, na verdade, o que faz mal é o amor ao dinheiro. É você usar aquilo de forma errada. Agora, a partir do momento que você está usando aquilo para um bem maior, nossa, você edifica a sua vida, a vida dos que estão ao seu redor e você participa de coisas que sem o dinheiro você jamais ia ter a condição de estar fazendo aquilo. Eu vejo isso de uma maneira muito positiva. Eu acho que o grande problema na vida das pessoas são as crenças limitantes. Isso não serve para o dinheiro, isso serve para um monte de outras coisas. Antes de eu entrar no mercado de leilões, eu tinha crenças limitantes também. Só que o contato com pessoas que foram pessoas de sucesso e que, vendo as coisas acontecerem, eu falava assim, poxa, são humanos como eu. Se eles conseguiram chegar no objetivo, por que eu também não vou conseguir chegar? Então, eu fui me despindo das crenças limitantes. Você quer ver uma crença limitante em leilão de imóvel, que é uma coisa assim que eu também pensava que era uma coisa negativa? É a desocupação.
sabe, desocupar um imóvel habitado, depois que eu comecei a ver, primeiro eu comecei a ver o vídeo do pessoal na comunidade de vocês. Eu falei, gente, mas é assim mesmo. Aí quando eu entrei, eu falei assim, é assim mesmo, tá vendo? Aí eu tirei aquela crença limitante quando eu vejo o pessoal falando, olha, a gente tira por bem, a gente conversa, a gente faz tudo pelo caminho bacana. Se a pessoa tá afim de sair, ela vai sair numa boa, humanamente, conversando, a gente dá todas as possibilidades possíveis. Agora, se ela não quer sair, ela não vai ficar naquilo que ela não tem direito. A gente tira da forma judicial. Então, assim, olha, você se libertar de crença limitante faz com que as coisas fluam na vida. E nada melhor do que a gente ter contato com quem já fez, né? Com quem está Exatamente. fazendo. A grande vantagem aí da comunidade é isso, né? Todo mundo aí já diz que se você quer conseguir algo, né, conquistar algo ali, você tem que se juntar às pessoas que estão no mesmo propósito. E a comunidade são Exatamente. pessoas voltadas ali para o mesmo propósito. E você vê a pessoa Exatamente. fazendo ali, vê passando por problemas parecidos com o seu e acaba que todo mundo se ajuda e o objetivo é alcançado. Mas você já deu um spoiler aqui da sua profissão e eu nem abri espaço para você se apresentar aqui. Então, vou abrir espaço aqui, Vânia, para você se apresentar, falar quem é a Vânia, né? De onde você mora, qual é a sua profissão. Já vi aqui que você tem relação com o imóvel, isso é muito bom. Então, fica aberto aqui para você fazer sua apresentação inicial para a galera te conhecer melhor. Tá ótimo. Pierre, como você já sabe, eu trabalho no mercado imobiliário nesse momento, tá? Eu entrei no mercado imobiliário tem 20 anos, tá? Eu escolhi ser corretora de imóveis, tá? Eu escolhi esse mercado porque eu vi no mercado imobiliário muitas possibilidades, tá? Não de realizar só o meu sonho, que obviamente a gente precisa do dinheiro para sobreviver, mas eu vi no mercado imobiliário a possibilidade de participar do sonho de muita gente, tá? Então, assim, eu sou corretora há mais de 20 anos, tá? Mais ou menos 20 anos, tá? E eu decidi ser corretora de imóveis. Eu trabalho em São Paulo, capital. Sempre trabalhei com imóveis prontos, que a gente chama de terceiros, né? Por quê? Por que eu falo que eu sou de São Paulo e que eu trabalho com o mercado de prontos? Porque, assim, mesmo dentro do mercado imobiliário, a gente tem muitas possibilidades, né? E dentro do Brasil, parece que a gente tem um monte de Brasis diferentes. Então, quando a gente lida com dinheiro, quando a gente lida com números, falar em São Paulo, capital, é pesado. É pesado porque aqui a coisa acontece, primeiramente, rapidamente, de uma maneira alta. Então, é de uma responsabilidade muito grande você trabalhar num mercado desse, porque a concorrência que você tem é muito grande. Então, o que acontece? Quando eu entrei no mercado imobiliário, para você ter uma ideia, a gente não tinha acesso à informação como a gente tem hoje. Hoje, em 5 minutos, você entra na internet, você pesquisa qualquer cidadezinha do interior, você pesquisa. Isso é uma mão que vai e uma mão que vem também. Porque o pessoal que é de outros lugares, eles também entram na internet, começam a pesquisar o mercado imobiliário e eles conseguem descobrir coisas que há 20 anos atrás a gente não tinha essa informação. Não tinha Google Maps, não tinha internet. Então a coisa era mais em loco. Era mais difícil, eu acho, sabe? Então com a internet, com as coisas que vêm acontecendo, ficou mais fácil até da gente conseguir ter as informações. E olha, aquela deixa que o pessoal fala que o dono da informação é dono do poder, é certo. Porque quando você tem a informação correta, quando você é preciso, você domina as coisas, né? Então, assim, de um resumo geral, eu sempre fui do mercado comercial. Há 20 anos trabalho no mercado imobiliário e quando eu encontrei o mercado de leilões, que eu falei, eu vou diversificar, eu quero conhecer um pouco desse mercado. Eu vi que o que eu achava que eu sabia poderia ser mais abrangente trabalhando com o mercado com o mercado de leilões. Então, eu acho que isso tudo veio só agregar aquilo que eu já fazia, que é o mercado imobiliário. Mas não facilitou não, viu? De uma forma geral, as pessoas falam para mim direto, o pessoal fala para mim, Vânia, o fato de você ser corretora ajuda, né, com leilões. Eu falo assim, olha, ajuda e atrapalha. Porque o excesso de informações, ele desinforma. Por que eu falo isso?
porque quando você tem muita informação abrangente, que é o que acontece no mercado imobiliário, o que acontece, você não fica tão assertivo. O ideal é você ser uma pessoa mais direta. Então, se você vai falar assim, olha, eu vou trabalhar com o mercado imobiliário, é melhor, é mais assertivo você ser direto naquilo e ter informações mais precisas. Então, ser corretora ajuda muito, mas o excesso de informação confunde. Né? Então, o ideal é você se especializar naquilo que você resolveu fazer mesmo. Eu vejo dessa forma. Então, é isso, o Pierre. Eu sou corretora, trabalho em São Paulo, capital, trabalho no mercado imobiliário há 20 anos e estou aí para aprender com a comunidade. Pô, muito legal aí a sua história de vida, né? 20 anos aí Uhum. atuando no coração aí do setor imobiliário, do setor financeiro do Exatamente. Brasil, que é São Paulo, Exatamente. que é uma concorrência cruel. A gente sabe aí que São Paulo ali só sobrevive mesmo realmente quem está dedicado ali, quem tem competência, Exatamente. persistência. Então, parabéns ali pela essa atuação nessa área. E você abordou uma questão muito importante aí na sua fala, que é a questão da informação no leilão de imóvel, né? Tem aquelas Exato. informações que estão lá no edital, no site do leiloeiro, mas não é essa informação que vai ser o diferencial numa arrematação, porque se fosse assim não Não. haveria diferenciação, tá? Estaria todo mundo igual. No leilão de imóvel, a gente tem a assimetria da informação. Existem Exatamente. informações, as mais importantes, não estão visíveis, estão ocultas, né? Exatamente isso. Aí tem todo esse Exatamente. trabalho de diligenciar para obter informação mais relevante. Às vezes a gente arremata e a gente traça aqui uma estratégia e vai até o limite de preço, porque a gente traçou essa estratégia com base nas Exatamente. informações que a gente tem naquele momento. E às vezes a gente não tem todas. E outro Tem cara uma tem fala, mais tem uma fala informações do que aqui. a gente. Então, às Então, vezes, tem uma fala de vocês. ele sabe melhor até que ponto ele pode ir, que ele conhece melhor o imóvel, ele tem uma informação valiosa que a gente não tem, né? Tem uma fala de vocês nos vídeos que vocês deixam pra gente, que eu acho muito interessante, que vocês falam o seguinte, dentre as muitas dicas que vocês dão, porque mesmo eu como corretora, eu aprendi muito, tanto nos vídeos, na mentoria no WhatsApp ou na comunidade, quanto com o pessoal da mentoria. E tem uma fala de vocês que vocês colocam muito bem o seguinte, a gente ganha o leilão, não é no momento do leilão. Eu achei bárbaro isso. A gente ganha o leilão antes do leilão, porque quando você chega lá no momento de fazer da arrematação, de estar participando do pregão, você já tem todo o cenário montado. Então, a parte jurídica ou a parte do edital, como você colocou, elas passam a ser os detalhes, porque você já sabe o valor que você pode pagar, você sabe o tempo, em média, que você vai gastar para você tirar a pessoa de lá, porque se ele está habitado, e a maioria está, esse é o mistério do leilão, é você pegar um imóvel habitado, se ele, que tipo de ocupante a gente tem ali, vocês deixam dicas para a gente que eu nunca ia imaginar que aquilo era relevante. E tem detalhes que a gente pega no processo que, se a gente não se atentar àquilo, faz toda a diferença. Então, é de extrema importância a gente ser assertivo nas informações e no cuidado que a gente toma no processo de garimpagem e de seleção daquele leilão. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A informação relevante, às vezes, não é aquela que a gente está dando atenção, não é aquela que tem destaque. Não, Eu lembro de uma não. história que eu li no livro, né? Que fala da Segunda Guerra Mundial, né? A Inglaterra, os aviões dela, ela fez um estudo, né, dos aviões que voltavam da guerra, né? Iam lá fazer operação e regressavam. Aí viam que tinham muita marca de tiro nas asas, né? Aí eles reforçavam a parte da lataria ali da asa. Mas aí continuavam caindo muitos aviões, aí não entendiam a causa aí, e sempre reforçando ali onde estava o foco dos tiros. Só que a informação relevante não estava ali onde na asa, estava na área ali, acho que do motor, se eu não me engano, que os tiros que atingiam ali próximo da área do motor, o avião nem voltava, que ele caía. Então, essa informação a Inglaterra não tinha. Ela focava na informação visível e não focava na informação oculta, que era a solução. Onde não tem marca, é porque está atingindo ali, e ali é o maior problema. Aí depois que eles perceberam... Você sai na frente. Exatamente. Então, essa é importante de você olhar os dados ocultos, que às vezes os dados que você não está prestando atenção são os mais importantes, né? Então, isso é muito importante em leilão de imóvel, né?
É verdade, tem uma frase que fala, em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Então, o que acontece o que está disponível para todo mundo, está para todo mundo. Então, qual é a diferença que você vai deixar que isso sobressaia para você usar isso a seu favor? Então, a gente tem que ficar esperto com toda essa dinâmica para ter uma informação privilegiada, e você usar isso a seu favor. Então, eu acho que isso é de extrema importância. E assim, eu vi na Smart bastante informação a respeito dos detalhes. Exato. São os detalhes aí que fazem a diferença, né? Exatamente, exatamente. Ô, Com Vânia, certeza. Sim. aproveitar aqui que você já deu aí um spoiler da dificuldade, da desocupação. Aham, Quando você começou, antes de ler qualquer coisa de leilão, aham. qual era aí o maior medo, a maior crença que você tinha aí em relação a leilão? A maior dificuldade era a desocupação? Tinha mais alguma coisa? Então, olha, na verdade, tudo que é novo, eu acho que dá um pouco de medo, né? Então, eu não fico um pouco presa com aquilo que as pessoas falam ou com os boatos, né? Eu sempre vou direto nas informações, né? Então, assim, o medo que eu tinha, eu fiz um panorama, né? Antes de eu encontrar a Smart, o que que eu fiz? A primeira coisa que todo mundo faz eu fui para a internet procurar um bom curso de leilões, porque eu queria entrar nesse mercado. E aí eu comecei a ver um monte de empresas, um monte de gente, um monte de informação de pessoas que ensinavam, mas que, na verdade, não é só você ensinar, né? É a necessidade de você ver de verdade a pessoa fazer. Né? Você sabe que a internet hoje tá cheia de guru, né? Tá cheia de coach. Então, você chega lá, você digita um assunto no Google, aparece lá 300 pessoas, né? Aí eu fiz a mesma coisa. E aí, o que que eu fiz? Coloquei lá, escolhi três, quatro escolas ou três, quatro pessoas que mexiam nesse mercado e fui seguindo eles. Aí eu passei um tempão seguindo vocês, junto com mais uns três, quatro. E eu ficava observando, né? Aí eu via, olha, as pessoas têm medo disso, as pessoas têm medo daquilo, era desocupação, era a parte judicial, era a parte de lei edital. E no fim das contas, pelas respostas que eles davam, pela consistência que eu via, para começar a conversa, eu vi uma grande vantagem em vocês, vantagem no aprendizado, porque vocês são em três. Então eu falava, gente, mas que bacana, né? É. As escolas, o que os outros oferecem em um, aqui eu já começo com três, né? Eu já vi um pouco mais de, digamos assim, carinho e mais atenção, né? E aí, quando eu vi que vocês não eram um curso, mas vocês eram uma mentoria e que isso faz toda a diferença, porque uma coisa é você sentar na frente do computador e ficar assistindo aula gravada. Isso é maçante. Outra coisa é você ter com quem conversar, com quem tirar suas dúvidas. Então, assim, todas as crenças limitantes que eu tinha, todos os medos que eu tinha, eu fui vendo que não eram coisas do outro mundo. Então, todo mundo ia aprendendo, ia fazendo, a experiência da comunidade. Então, eu fui caindo. Então, assim, eu não tinha nenhum medo específico. Eu só precisava aprender a fazer, sabe? E isso é uma questão de tempo, de dedicação, cada um na sua caminhada, né? Então, as coisas foram acontecendo de forma que todas as minhas crenças limitantes foram caindo. Então, a parte jurídica a gente aprende, a parte de desocupação a gente aprende. Então, eu acho que eu não tinha, assim, nenhum medo muito grande. A única coisa que eu percebi, que o mais difícil de tudo no mercado de leilões, não é a parte jurídica, não é a parte que você aprende. Meu maior, digamos assim, não é medo, mas é a consistência. É aquilo que depende de mim mesma. Não depende do outro. O que depende do outro a gente aprende. Mas eu digo assim, é você ter a responsabilidade de fazer acontecer. Aí é com você mesmo, o seu tempo, dentro daquilo que você planejou para você mesmo. Esse eu acho que é o maior desafio, digamos assim, dentro do mercado de leilões. Não é o que todo mundo tem medo.
Acho que isso aí a gente tira de letra. Pô, legal demais essa sua percepção aí, porque eu acho que vale para tudo na vida, não é só leilão de imóvel, não. A consistência ali, a persistência e a vontade é sua, pessoal, de dar Exato. sequência a esse projeto. Não adianta nada você começar com muita vontade, só no início, e depois você cansa. Eu sempre falo, né? Leilão é maratona, não é aquele negócio que você vai, vou com tudo agora e vou ficar rico da noite pro dia. Não é assim. É um Exatamente, negócio não é mesmo? consistente, você faz, vai fazendo com tranquilidade, sem pressa, sem estresse. A pressa atrapalha na tomada de decisão, então toma a decisão com Exatamente. consciência, com tranquilidade, com o máximo de informações possíveis, fazendo aquele negócio de longo prazo, arrematar 1, 2 por ano já está muito bom, está excelente. Não precisa ter aquele desespero de fazer rápido e montar, não. Faça com consistência, que no longo prazo o Eu acho que resultado vai ser muito bom, né? principalmente no começo, sabe? Eu acho assim, no começo, como em toda carreira, eu acho que se você entrar no mercado, qualquer mercado que você escolher, o começo é um mercado de absorção. Eu acho que você tem que aprender a fazer. Eu sou muito assim, quando eu foco em alguma coisa, eu quero aquilo, eu só preciso de um meio. Entende? Então, assim, se você decide, fala assim, olha, eu vou ganhar dinheiro, eu quero multiplicar o meu dinheiro, porque no fim todo mundo precisa disso, pegar uma forma de pegar e multiplicar o seu dinheiro. A partir do momento que você decide fazer isso, leilões é só um meio. E esse começo, eu acho, quando a pessoa se matricula num curso e ela está em contato com tudo aquilo que vai dar para ela fazer, eu acho que é um começo de absorção. A pessoa tem que dominar aquilo, fazer com vontade, e o fato de fazer, primeiro para mim, eu vi dessa forma. Em nenhum momento eu entrei no mercado de leilões e falei assim, eu vou fazer assessoria, eu quero ser assessora. Não, eu falei assim, eu quero primeiro arrematar para mim, eu quero aprender, eu quero fazer. A hora que eu me sentir segura, quando eu me sentir segura para isso, eu posso até oferecer meus serviços, né? E o que tem acontecido tem sido muito legal, porque o que acontece? Eu arrematei alguns e eu estou quase no meu limite de arrematação sozinha. Financeiro, claro, porque todo mundo tem os seus limites, né? E eu cheguei num ponto, foi muito engraçado, que eu fazendo o trabalho de casa, que é a garimpagem, que é olhando sites e tal, eu tenho encontrado oportunidades que vão muito além do que eu posso pagar. Então, só que eu tenho outros colegas dentro da comunidade que já estão num patamar mais elevado, já remataram bastante, estão há muitos anos no ramo. O que que eu tenho feito? Eu tenho indicado imóveis, mesmo sem assessoria, né? Eu brinco e falo assim, ó, eu estou apurando o meu feeling, né? Aí eu ligo para um, faço por WhatsApp e falo assim, olha esse daqui, o que você acha desse? As outras pessoas têm arrematado imóveis que eu tenho indicado. Aí eu brinco e falo assim, eu estou afiando meu martelo. Quando eu começar a fazer de verdade, aí eu vou começar a cobrar. Por enquanto, você é minha vítima, brincando, sabe? Tô Eu falo assim, olha, sentindo aí uma transição de carreira, hein? Você tá pois ganhando é, olha, consciência. não era nem o meu objetivo, mas eu gostei tanto da brincadeira, a brincadeira entre aspas, eu gostei tanto do negócio que às vezes eu tô olhando imóveis lá, tal, eu olho e falo, gente, mas esse imóvel aqui tá interessante, aí eu já passo para um, ó, dá uma olhadinha o que que você acha desse. E numas e outras dessa, a semana passada, eu conversando com um colega da comunidade, que é muito solícito, né? Então, existe também uma troca. Ele me ajuda tanto com as minhas dúvidas, ele me dá tanta informação de uma forma bacana, que a hora que eu achei um imóvel que eu achei interessante, para quem que eu fui oferecer? Para ele. Eu falei, olha, dá uma olhada nesse imóvel. Esse imóvel aqui, ó, tô achando que é legal, por isso, por isso e por isso. Ele foi olhar e falou, Vânia, vamos. Eu falei, não vai dar, porque meu capital agora, nesse momento, eu tô num momento que eu não tô querendo ir pro terceiro, né? Mas vai lá. E ele foi e pegou. E eu falei assim, nossa, que legal, que legal. Então eu falei, já estou apurando o meu feeling com relação à indicação, né? Então a troca também na comunidade é uma coisa incrível, incrível. De maneira Fantástico, geral, né? incrível. A comunidade ali, um ajudando o outro, sem esse É, egoísmo já é só para mim, não. Um ajuda o outro, que depois esse outro vai te ajudar com toda certeza. Vânia, vi aqui que tem já algumas perguntas aqui, a galera perguntando sobre como foi essa arrematação. Não pode já falar desses 2 imóveis que você já arrematou para a galera? Como é que foi?
quais as dificuldades. Pode falar dificuldade mesmo, porque a galera acha que é tudo redondo. Tem dificuldade, como qualquer negócio. Então, tem Claro, dificuldade, claro, claro. fala a dificuldade que você teve. Aqui a gente abre, aqui é franco mesmo. Ah, só fala coisa boa. Não, aqui a gente fala tudo. Não, Tem não, dificuldade, não. pode falar a dificuldade que teve aí também, para a galera saber e ver que tem dificuldade. Tem, como tudo na vida. Tudo que é fácil na vida, Sim. você não dá valor. Então, vai ter uma dificuldade que você vai superar e no final a recompensa é muito boa, né? Exatamente. Então, o meu primeiro imóvel foi o seguinte, eu tava na fase de fazer o curso, né? Eu entrei na Smart no começo do ano, só que eu estava numa fase de não ter tanto tempo assim para me dedicar. Então, o fato de eu estar, eu fiz o curso na turma 7 e terminei em janeiro, fevereiro. Só que o que eu fiz? Janeiro e fevereiro eu não consegui me dedicar tanto. Aí, o fato de vocês darem a oportunidade da gente se manter no curso, mesmo tendo terminado a turma, foi fazendo com que eu repetisse a informação e fosse aprendendo mais. Aí, eu agora, em julho, né, eu nem estava procurando imóvel de verdade. Eu brinco que eu estava em treinamento. Eu estava mesmo, porque eu não me sentia tão segura assim para arrematar sozinha. Então, eu estava conversando com todo mundo, eu estava na dinâmica do negócio. E, de repente, inclusive foi até curioso essa minha arrematação, porque eu tinha uma viagem marcada, em 3 dias eu ia pegar um avião e eu ia para outro país que eu ia tirar férias. Só que eu estava olhando lá, fazendo minha lição de casa, fazendo minha garimpagem, e, de repente, eu vi um imóvel online, né? Eu olhei e falei assim, nossa, mas por que esse imóvel... aqui no bairro que eu moro, que foi uma grande coincidência, digamos assim, não necessariamente precisava ser. Eu olhei e falei, mas por que esse imóvel está sendo vendido por menos da metade do preço? Aí eu olhei e falei assim, né? Aí eu falei, já sei, ele está sendo vendido pelo valor da dívida, porque já é segundo leilão. Isso são as informações que eu tinha. Aí eu peguei e comecei a... Isso foi de noite, eu vi essa informação. Quando eu fui pela manhã, eu já fui lá dar uma olhada no imóvel, já fiz toda a garimpagem, eu passei quase a noite fazendo isso. Nesse dia, eu arrematei o imóvel, participei do leilão, arrematei e peguei. 2 dias depois, paguei tudo, viajei e fui fazer as minhas férias. Quando eu voltei, é que eu fui... tomar conta, olhar as coisas, né? E quando eu peguei o auto de arrematação e quando eu entrei em contato com a pessoa que morava lá, que eu fui terminar de fazer a lição de casa, porque eu não tive tempo de fazer, né? Eu percebi que o morador, ele era uma pessoa muito de difícil acesso. Ele não queria conversa e ele não tinha processo, não tinha nada. Todas as indicações davam que ia ser uma arrematação tranquila, porque a matrícula era limpa, não tinha processo, não tinha nada de errado, aparentemente, né? Na lição de casa estava tudo ok. Só que o cara, ele resolveu entrar com um pedido de anulação do leilão por preço vil. Sendo que eu tinha arrematado em segundo leilão, e em segundo leilão não tem preço vil. Só que eu dei o azar de pegar um juiz que julgou o processo dele e deu a liminar para ele suspender os efeitos do leilão. Então, a hora que ele deu a liminar, eu não consegui transferir o imóvel para o meu nome. Aí eu tive que entrar com um processo para derrubar a liminar chama agravo, né? Então, assim, para mim, todo o meu processo de arrematação tem sido uma escola, porque eu aprendi muitas coisas nesse tempo, na parte jurídica, que eu não tinha obrigação de saber, porque não é parte do meu mercado. Então, tá tudo dentro do script, porque eu fiz um planejamento financeiro de 12 meses, e os 12 meses não passaram ainda. Então, tá Exato. tudo dentro da normalidade, né? Mas, no meu caso, não teve desocupação amigável, não teve conversa, não teve nada disso. Eu peguei um caso que aparentemente ia dar tudo certo, mas não deu. Não deu no sentido de desocupação. Então, eu tô aí Mas no vai prazo. dar com certeza, aí a gente sabe Não tem dúvida. que vai dar certo. Se ele não saindo
por bem, que é o que a gente tenta, ele vai sair judicialmente. E tá tudo dentro do planejado, tá tudo dentro do script. E a hora que ele sair, eu tomo posse, faço a minha reforminha, vendo. E o mais legal, o capital de retorno, ao invés de pegar depois, eu tô pegando o meu capital, eu duplico ele e pego os outros dois, que é a escalabilidade do leilão, que é uma coisa incrível, né? Que eu não vi mercado nenhum que faz esse tipo de coisa. Então, apesar das dificuldades que eu tive com essa arrematação, nesse sentido de estar travada, eu vejo que é um negócio que, para mim, super, assim, válida em termos financeiros, né? Exatamente, é algo de muita segurança e lucratividade. Por que eu digo segurança? A gente trabalha Exatamente. com um horizonte de 12 meses. Normalmente vem diante, vem de 6 meses, 8 Exatamente. meses, vem diante. Mas, quando é judicial, pode o devedor lá, o executado, entrar com uma ação ou outra ali, um recurso ou outro, e atrasar um pouquinho. Mas, normalmente, aí, Exatamente. em 8, 9 meses, você já resolveu tudo e ainda sobra 6 meses Exatamente. ali para você trabalhar a Exatamente. venda. Mas aí deu errado. O cara ganhou lá e foi anulado o leilão. Pior das hipóteses, não é tão comum acontecer isso, mas aconteceu. Uhum. Você Uhum. não perde dinheiro, você tem o seu dinheiro de volta e corrigido. Então, assim, Por isso que. Não, e é a além do segurança mais, no total, meu né? caso, quando ele entrou com uma liminar pedindo anulação do leilão, a gente tem a opção de desistir. Eu Sim, tive tem. essa opção. O juiz, a partir do momento que o mutuário ele entrou com um processo lá e o processo não existia, você pode falar, ó, eu não quero mais, eu não vou continuar. Só que eu sou o tipo da pessoa que eu não entro em alguma coisa. Quando eu entro, eu falei pro Até o leiloeiro, eu falei, eu final. não vou. Eu, eu Eu falei não assim, eu gosto, não, eu não gosto de entrar em briga, né? Mas se eu entro não, também, não me tira, exatamente. Eu falei, eu vou até mentira. o fim mesmo, né? E o fim tá chegando, porque agora, essa semana, o oficial de justiça já avisou que ele tá indo lá, e a partir do momento que ele notificar a pessoa, já passou todos os prazos, né? E aí ele vai ter 60 dias para sair. Então, ou ele sai agora ou a gente sai com Ah, ele. já tem a Então, ordem de eu mandar admissão na posse? já, já, Ah, já. então tá resolvido Já. aí, já Então, passou. assim, por isso que eu te falei que todo o processo eu já sabia. É como a gente conversou. A gente entra no negócio desde o começo, sabendo das características, já com o negócio ganho. Então, eu falei, é uma questão de tempo. Que eu vou ganhar, eu não tenho dúvida, porque a lei é assim. Então, a lei tem que ser cumprida, né? Então, é uma questão de tempo. Então, agora, nesse meu caso, eu estou bem tranquila, porque o oficial já foi até lá, já está colocando no processo a notificação, e aí agora é um abraço. Ou ele sai, ou a gente põe o caminhãozinho lá e sai com ele, porque já deu trabalho demais já. Então, no meu caso, está bem tranquilo. Uma coisa legal que você falou aí é que na hora que o devedor lá, o executado, entra com um recurso, o arrematante ele pode desistir, ele tem um prazo ali que ele pode desistir, porque é um fato novo, que não constava no edital nem nada. Agora, quando o negócio é Exatamente. tão bom, a gente fala, eu vou até o final e eu vou largar esse negócio de mão de Exatamente. forma alguma, né? Exatamente. E dá certo, né? Exatamente. Exato. Olha, no meu caso, é assim, eu acabei me limitando, eu me restringi, eu não estava procurando leilão quando eu encontrei esse, foi uma oportunidade. Por isso que eu nem cotizei, não ofereci para ninguém e tal, porque caiu assim, eu estava procurando, falei, opa, é você. Então, o que acontece? Eu achei um imóvel, é como se fosse um baú. Né? Como ele está lá no meio do nada, um monte de gente pode estar encontrando. Eu encontrei um baú sozinha, tá? Um baúzinho com umas moedinhas de ouro. Aí, a hora que eu encontrei, eu falei assim, caiu no meu colo. Por que eu não vou fazer, né? Eu tenho toda a informação, tô segura para isso. Eu vou pegar. E aí, olha, para você ter uma ideia, eu peguei um imóvel que é São Paulo capital, que é super disputado. Eu já participei de vários leilões aqui e os preços dos leilões em São Paulo Espaço. capital não é brincadeira, tá? Eles chegam no valor de mercado quase, né? Então eu peguei Passa, né? Às vezes passa. nossa, é uma loucura. É uma loucura. Eu falei, esse povo é maluco, porque eu, como corretora, eu conheço o preço de mercado. Aí eu falo, gente, era muito mais prático ele negociar um imóvel usado no prédio, direto com o proprietário, do que pagar o preço acima do valor de mercado, ou próximo do valor de mercado. Às vezes você consegue descontos
no imóvel que você já vai pegar ele sem problema, não é problema, mas sem a necessidade de você ter que passar por todo esse processo. Então, eu não entendo as pessoas que entram nesses leilões e vão na disputa, na emoção, digamos assim, até um valor que não é coerente. Você entende? Então, assim, quando eu me vi com o imóvel na mão, no bairro que eu moro, que eu quase que vou a pé até o imóvel lá, eu olhei aquele imóvel e falei, nossa, esse imóvel aqui, a menos de 50% do valor de mercado, e eu podendo fazer o negócio sozinha, eu falei, eu vou fazer, é uma oportunidade. Eu falei, o baúzinho caiu na minha mão aqui, eu achei esse baúzinho, e o incrível que nesse imóvel tinha que ser meu mesmo, não teve quase disputa. Eu fiquei tão bolada, eu fiquei, será que eu cometi algum erro? Né? Nossa, teve 4 pessoas, né? Mas normalmente tem 40, não 4. E aí, aí eu tinha 4 pessoas lá, eu dei o primeiro lance, olhei, né? Esperei o tempo, o negócio não saiu do lugar, eu falei, tá com defeito, não é possível. Aí eu cliquei apertei a tecla F5 do computador para ele, né, atualizar a tela, aí entrou os outros disputas, né? Eu ainda consegui pegar ele abaixo do valor que eu tinha estipulado para os outros concorrentes existiram. Eu falei, que beleza. Então, assim, tinha que ser mesmo. Foi, e foi uma experiência, tem sido uma experiência muito enriquecedora, muito bacana. Então, assim, eu recomendo demais. Tanto recomendo que depois que eu entrei no curso, eu já trouxe 2 colegas para fazer o curso também. Porque eles viram a empolgação da gente, né? Nossa, Vânia, a Fran mesmo, que está online com a gente. A Fran Marques, né? Comentando aí. Exato. Exato. Ela falou, Vânia, mas como assim você comprou um apartamento por metade do valor do valor do mercado? Eu falei, Fran, você conhece o mercado como eu. Trabalha comigo na mesma empresa, né? Eu falei, ela falou assim, como? Eu falei, vem comprar também. Ela falou, ai, Vânia, vamos lá, eu faço com você. Eu falei, não, senhora, eu não faço por você, eu faço com você. Você quer fazer comigo? Vem comigo. Vem comigo, faz o curso. A hora que você estiver se sentindo segura, a gente faz juntos algum outro, né? E nisso, ela entrou, uma outra colega minha também entrou. Então, assim, é uma coisa que você vê o tanto de possibilidades que você tem. Porque, olha, ontem, Pierre, eu fiquei admirada. Eu acho que nem vocês têm consciência do que eu vou falar agora. Eu peguei a lista de leiloeiros que vocês deixam disponível para a gente fazer a garimpagem lá no site. Aí, eu estava olhando, só São Paulo capital. Óbvio que quase eu não dou conta, porque é muito link. São Paulo é muito grande. Então, beleza, eu coloquei tudo São Paulo capital e estou entrando em contato com isso. Só que calhou de eu ter contato com uma proprietária que ela arrematou 2 imóveis em São Paulo por precatória. Né? E ela me falou, Vânia, eu arremato, mas eu não entro nas disputas de São Paulo, porque as disputas de São Paulo são terríveis em termos de concorrência. Ela falou, eu entro em outros estados. E aí eu vejo os outros estados que têm imóvel em São Paulo que estão para leilão e eu acabo arrematando por precatória. Aí eu falei assim, mas que dica show! E eu vendi um imóvel dela, que ela arrematou em leilão nesse sistema. Aí ontem, eu peguei a lista que a Smart deixa pra gente disponível no site dos leiloeiros do Brasil inteiro. A hora que eu coloquei um em cada linha, que eu cheguei no final e peguei de todos os estados, eu olhei, tinha 570 links. Caraca! Ao eu olhei aquilo, eu falei assim, sabe quando que eu vou conseguir olhar todos esses links? Nunca! Por isso que eu acho que é tão próspero. Porque o pessoal que é do Nordeste, o pessoal que é do Sul, eles têm muitos links, muitos imóveis para olhar, que às vezes eu não vou ter nem oportunidade. É por isso que tanta gente compra tanto imóvel e a coisa é tão rica e próspera. Porque é muita oportunidade. Uma pessoa sozinha, ela não tem condições de fazer esse apanhado e conseguir olhar tudo. Não dá, é inviável. Eu nunca tinha contado aí, não. Você contou aí, tem mais de 500. Assim, tem mais de 500 links, porque eu coloquei no Excel. É humanamente impossível olhar. Aí o que tem que fazer? Tem que ter estratégia, né? Definir o perfil de imóvel que você quer olhar, não dá para olhar tudo, tem que definir o perfil, né? Se é judicial, casa, apartamento, faixa de valor, ou não. Exato. E um método de trabalho. E uma estratégia boa é essa. Sempre que eu estou olhando, por exemplo, leiloeiro do Rio, eu olho muito do Rio, né? Que eu fico com a região do Rio. Quando eu vejo... Nunca entrei no leiloeiro do Rio.
Pois é, quando eu vejo leiloeiro do Rio leiloando imóvel em São Paulo, ou lá no Nordeste, eu já ligo um alerta. Opa, esse aqui já separo com carinho para olhar, porque É, o cara tem um é esse que eu indicativo estou procurando agora. de que não vai ter tanta concorrência. Então, você tem que Exatamente. traçar a estratégia, você não vai conseguir olhar tudo, é Exatamente. óbvio, mas é usar a inteligência, né? Selecionar ali, o Exatamente. tipo de imóvel, os leiloeiros e a estratégia certa para poder diferenciar da concorrência. Você começou pelo judicial. Normalmente você foi na contramão da galera. A galera começa pelo extrajudicial, que é mais Aham. fácil, né? Mais tranquilo, Exato. e depois migra para o judicial. Então você já foi Exato. rompendo a barreira ali, já pegou a maior Exato. dificuldade de cara. Exato. Aí fica mais Exato. tranquilo. Quem fez um judicial de ponta a ponta e com recurso no meio do caminho, já dominou tudo. Aí o Exatamente. extrajudicial fica mais fácil. Aí na sequência você Exatamente. fez um extra, né? Comenta um pouquinho aí desse extrajudicial, como é que foi? Aham, aham. Então, esse primeiro que eu fiz aqui foi extrajudicial, tá? O segundo que eu fiz foi a mesma história. Eu estava olhando, ainda aprendendo, absorvendo, né? Eu brinco que eu estava só estudando, né? E aí eu achei esse judicial. E esse outro, eu não me importo. Olha só, a minha inocência faz eu ter atitudes que normalmente, o que todo mundo fala para mim, eu faço Caixa Econômica Federal. Toda vez que eu olho o site da Caixa, eu receio, que eu olho o Banco do Brasil lá, eu olho aquele monte de imóveis com uns deságios, de, às vezes, de 80%, entro naquelas casinhas lá no Sergipe, não sei aonde, longe, assim, de mim, né, no caso. E eu olho e falo assim, não é meu perfil de trabalho. Tá errado? Não, não tá. Eu acho bárbaro quando eu tô num grupo do pessoal de Minas, da Fernanda, da Nayara, que eles arrematam muito imóveis de menor valor e maior quantidade, né? Uhum. Então, porque eles só fazem isso também. Então, dá para ser no volume. Então, quando eu vejo o pessoal fazendo esse trabalho, como outros arrematantes têm esse perfil, eu penso, tá errado? Não, não tá errado. Mas é meu perfil? Não é. Então, quando eu olho o imóvel, para mim não importa se ele é judicial ou se é extrajudicial. O que eu estou olhando é o valor de mercado e se aquilo pode ser um bom negócio para mim. Você entende? Então, não importa, na minha visão, se é judicial ou se é extrajudicial. Quem faz, faz os dois. Você entende? Então, o pessoal vai para o extrajudicial porque acha que é mais fácil. Só que se você faz direitinho, o judicial também é fácil. Eu não vi que é difícil. Entendeu? Então, assim, tanto o meu extra quanto o meu judicial foi uma experiência, está sendo uma experiência incrível e eu acho que não tem diferenciamento, sabe? Não tem diferença se é um ou se é outro. Acho que os dois pode ser uma boa oportunidade. Exatamente. Eu acho que não tem essa restrição. É tudo bem que o cara pode escolher um nicho, nada de errado com isso, a estratégia Sim, dele. claro. O cara pode focar só em judicial, que ele gosta, ou só em extrajudicial, só imóvel de alto valor, só imóvel de baixo valor. Cada um pode traçar a estratégia, o mercado é muito grande, é democrático, tem espaço para todo mundo. Agora, como a Vânia falou aí, a linha das marcas também é essa, né? Assim, o trabalho praticamente é o mesmo, do judicial ou do extrajudicial. Depois que você já conhece o assunto, sabe o que deve ser verificado, seguir ali um checklist, né? É importante, né? Mesmo já com experiência, seguir um checklist para não deixar de verificar nada, fazer todas as verificações necessárias. Aí os dois ficam tranquilos e os dois são lucrativos. Então, assim, eu nem olho o judicial ou extrajudicial, eu olho a lucratividade. É lucrativo por 12 meses? Aí boto lá para analisar e selecionar sem restringir a oportunidade. O cara que quer selecionar também não há nada de errado nisso. Cada um traça uma estratégia. É um mercado que tem espaço para todo mundo, para todas as estratégias também, né? Exatamente, exatamente isso. Eu acho que é uma questão da pessoa focar e falar, eu quero. Se ela fala, eu quero, o curso é só o meio. Então, é tudo uma questão de você falar, olha, eu vou fazer, arregaçar as mangas e fazer. Porque é uma situação que tem dado certo já com uma porção de gente e ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo tem espaço para todo mundo. É impressionante. Quando eu vi as pessoas falando isso, eu não tinha noção do quanto tem espaço para todo mundo. E dá para as pessoas duplicar. E é legal, sabe o que é? Esse mês, os leilões são uns, né? Dentro daquele nicho que você escolheu. Passou 20 dias, você entra nos mesmos links que você...
renovou tudo. Aí você fala, eu Safra, né? perdi alguma. Pois é, você fala assim, gente, mas tá todo mundo aqui, tudo diferente de novo, né? Dá para começar a brincadeira de novo, a brincadeira entre aspas, né? Então as coisas vão se renovando, vão se renovando. Parece que o negócio é uma fonte que não tem fim. É impressionante. Nesse um ano que eu estou em contato com esse mercado, eu tenho visto essa renovação de uma forma impressionante. Incrível, incrível. Eu tenho uma percepção aí, não peguei dado estatístico nenhum, só de praxe, que no final do ano parece que acumula mais leilões e a concorrência é menor. Que a galera normalmente dá um gás no início do ano. No final do ano, o nego já está por conta de férias, de festa de final de ano, e os leilões continuam rolando ali. Então, no final de ano ali é a hora que a gente intensifica ali para pegar o que a galera está ali já em ritmo de festa, a gente vai lá e É participa, verdade. né? É verdade, é verdade. Tem sido muito, muito gratificante. Eu nunca imaginei que depois de 20 anos trabalhando no mercado imobiliário, eu ainda ia ter surpresas, e encontrar um nicho de mercado dentro do meu mercado, que É. fosse tão próspero, tão gratificante. Como você falou, tem dificuldades? Tem. Só que tá no script. A partir do momento que você vai delimitando as questões, as aparas que pode dar problema, você não tem como dar errado. Você entende? Então, assim, eu sou muito, muito grata a Deus em primeiro lugar e a galera da Smart, porque, olha, eu tive um cuidado de vocês. Eu não sou muito de ficar perguntando. Eu gosto mais de pesquisar, porque quando eu tenho, por exemplo, lá na própria comunidade, às vezes eu vejo o pessoal postando umas perguntas bem assim de iniciante, né? Então eu olho e falo assim, mas isso aqui tá numa live, isso aqui tá não sei aonde, isso aqui eu já escutei isso aqui. Então eu olho lá e eu fico treinando. Quando as pessoas perguntam, eu fico, olha, a resposta é isso, a resposta é aquilo, porque o pessoal vai perguntando. Então eu olho e eu não fico perguntando o básico, né? Mas quando o meu caso começou a ficar um pouco mais, digamos assim, diferente da normalidade, porque eu peguei um caso diferente mesmo, né? Por ter passado por tudo isso. Eu vi o cuidado do pessoal da Smart, lá no comecinho, quando eu falei assim, olha, eu arrematei um imóvel, tal e tal. Aí eu lembro, assim, o cuidado de vocês foi tão bacana. Eu não sei se vocês têm tempo de ver todos esses detalhes com todo mundo, mas no meu caso, eu lembro que vocês me mandaram um vídeo pelo WhatsApp falando, Vânia, porque eu acho que com um pouco de, não é medo, mas com questão, com um leiloeiro que eu peguei, porque era um leiloeiro pequeno, obviamente não tinha tanta disputa assim, e aí vocês me mandaram um vídeo falando, olha, o passo a passo para você descobrir se esse leiloeiro é ok ou não é ok. Eu já tinha feito aquilo, óbvio, né? Que o meu dinheiro está em risco, né? Já tinha entrado na Jusesp, olhado, tal, visto que aquele leiloeiro estava ali direitinho, né? Eu nem entro em link que não esteja lá. Mas o que eu percebi foi que vocês têm um cuidado, vocês têm uma praticidade nas respostas que faz com que a gente se sinta mais seguro ainda fazendo as coisas com vocês. Então, assim, eu sou grata a Deus em primeiro lugar e a vocês por tanto carinho, tanto cuidado e tantas coisas boas que, indiferente de dinheiro, vocês acabam proporcionando pra gente. Pô, a Então, gente fica feliz demais ouvindo esse depoimento, né? É gratificante, não tem preço. E eu costumo falar que mentorado é igual filho, né? A gente tem um carinho ali, a gente treina e não quer largar depois do filho, quer sair de casa, mas a gente fica igual minha mãe até hoje. Quando eu ligo ela e vou sair de casa, ó, desligou o gás, desligou não sei o quê, fechou tudo, deixou o ferro ligado. é muito Esse mesmo legal, é carinho, muito esse legal. mesmo cuidado, a gente tem, dentro da possibilidade, é claro, de limite, né, É de claro, eu tempo, a sei. gente tenta dar esse suporte para a galera depois ali, que ela já está caminhando sozinha, a gente vai orientando ali, ó, segue esse caminho aqui, dá as dicas, né? Igual os pais que têm mais Isso, experiência dão essas isso. dicas para os filhos. Então, É é impressionante. gratificante quando eu vejo arrematando lá, dizendo, ó, desocupei, tomei posse, a gente fica feliz Aham. demais, né? E todo dia na Essa comunidade troca é tem alguém muito contando bonita. história lá de sucesso, né?
Exato, é muito rica. Essa troca é muito rica. A oportunidade de a gente estar dentro dessa comunidade, trocar essas informações, é um network muito rico mesmo. A gente pensa no seguinte: quando a gente entra na comunidade e a gente tem uma troca de ideias, eu deixo uma ideia minha, deixo uma oportunidade e eu levo outra. Então, a troca a conexão que a gente faz dentro da comunidade não fica uma coisa só comercial. Eu conheci pessoas pessoalmente na comunidade. Eu pude fazer conexões que eu tenho certeza que foram pessoas que vão ficar para a vida, porque faz parte do ser humano ter essa troca, né? A gente não pode trabalhar só pelo dinheiro, a gente não pode ficar só pela parte financeira da coisa. Tem a parte humana da coisa também. E o network, ele é isso. Você leva ele para onde você vai. E você troca isso, né? Então, é muito gratificante a oportunidade de ter uma comunidade disponível, tanto para a gente dar, quanto para a gente receber. Então, fica assim a dica para quem tem interesse de fazer um curso. Eu falei, faz um curso um lugar decente. Paga direitinho, esse negócio de ficar economizando com coisas que não vai valer a pena, porque no fim vai te trazer prejuízos que você vai falar, olha, é uma economia burra isso. Vamos fazer direito para que as coisas funcionem, né? Então eu indico a Smart assim, de olhos fechados, e converso com pessoas que também são super assim smartanos, como a gente coloca, né? É, Assim como vocês têm o mentorado como filho, a gente vai criando com a Smart um vínculo tão bacana que se alguém em algum lugar fala leilão, você fala, opa, é aqui. Vem pra cá que aqui tá seguro, né? show de bola, É muito isso. legal.